Deparo-me assistindo uma reportagem sobre o Carnaval do Rio de Janeiro 2020. Em destaque, quero trazer meu comentário quanto ao desfile, para mim equivocado, da Mangueira. Primeiro, por tratar em sua abertura com um desfile de diversas religiões, buscando caracterizar a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é não respeitar a religião do outro, é não aceitar as suas convicções religiosas. E o desfile da Mangueira não foi sobre o desrespeito às religiões, foi um desrespeito ao cristianismo. Ao cristianismo, quando nós fazemos uma avaliação de que a única religião ali confrontada foi o cristianismo. Quando nós vimos cenas de que Jesus estava sendo massacrado, maltratado, sendo espancado por policiais na favela, temos que nos retratar que Jesus foi altamente e brutalmente atingido fisicamente pelos soldados romanos. Mas a história era outra, o perfil era outro. Jesus está em todos nós. Concordo plenamente, ele está na mulher, no homem, no negro, no índio, no branco. Jesus está em todos. Mas quando se busca retratar Jesus numa cruz com um jovem, vimos que o jovem ali não estava crucificado. O jovem estava morto por tiros, e esses tiros equivocadamente estavam na cruz. Historicamente errado, politicamente errado. O cristianismo não tem culpa da guerra que se instalou no Brasil, principalmente no Brasil, nessa ótica do Brasil, em sua guerra civil, sua guerra diária, sua guerra de morros e favelas, de comunidades. O cristianismo não é responsável. Isto é uma ação de governo, isso é uma situação de Estado inoperante, ineficaz, que não oportuniza a todos o direito ao trabalho, ao estudo. Mas temos que entender, quando fazem a crítica aos jovens que morrem, temos também que observar que muitos jovens preferem a ostentação da facilidade do que o sacrifício da honestidade, o sacrifício de trabalhar, de estudar. Nas comunidades existem pessoas honestas, pessoas boas, trabalhadoras. E muitos jovens, iludidos, atraídos pelo tráfico de drogas, pela facilidade da ostentação, adentram em questionamentos que não é o cristianismo o responsável, o culpado. A Mangueira, a escola de samba Mangueira, tradicional, equivalente, de críticas já relutantes e vencedoras, merece todo o nosso respeito. Mas trazer como única cena
na questão da intolerância, uma responsabilidade ao cristianismo por toda miséria que se diz ali apontada, é um desrespeito ao cristianismo. Não há nada de intolerância religiosa. Então é preciso que a cultura ela seja vista de forma crítica, mas com a crítica da responsabilidade. E não apenas a crítica da apelação para entrar em uma avenida dizendo que está discutindo intolerância religiosa, quando apenas o cristianismo é responsável por toda a sua encenação coreográfica, cenográfica e dita crítica. Lamentavelmente, um espetáculo da Mangueira em 2020 não traduz de forma alguma a responsabilidade que a Mangueira tem com os apaixonados pelo carnaval. Toda manifestação cultural, toda crítica, ela deve ser absolutamente feita. A liberdade de expressão é um direito constitucional. Porém, é preciso analisarmos que a liberdade de expressão, ela não pode, de forma alguma, ferir e atingir os direitos individuais das pessoas. E ali não houve a intolerância religiosa. Houve um ataque frontal ao cristianismo como responsabilidade pela miséria que o país passa, pela miséria que as pessoas vivem, mas a situação de miserabilidade, as guerras civis existentes no mundo hoje, por causa das drogas principalmente, elas não são culpa nem do cristianismo, nem de qualquer outra religião. As ações governamentais precisam sim, em suas políticas públicas, atingirem a todos, a colocarem todos no seu devido direito de vida, direito à vida, direito ao trabalho, direito à educação. E volto a ressaltar que o destaque que deram ao Jesus crucificado através de um adolescente, ele não estava morto na cruz, ele foi morto por fuzilamento. E a cruz não pode representar esse ato insano, esse ato despreparado, esse ato de liberdade de expressão absoluta, sem respeito. A Mangueira merece todo o respeito possível pela sua história na comunidade carnavalesca. Mas a crítica ao cristianismo, da forma que foi colocada, não atende às críticas sociais. De forma alguma, a crítica social, a crítica política, ao descaso dos políticos e ao descaso do despreparo dos políticos na administração pública, o cristianismo não pode ser responsabilizado pelos desmandos daqueles que nós elegemos com toda nossa possibilidade de mudança. Nós elegemos os nossos políticos e por eles nós somos responsáveis. Os adolescentes que votam a partir dos 16 anos são responsáveis pela criminalidade que está, pela política que está, porque aos 16 anos você não tem responsabilidade penal, mas você tem responsabilidade de eleger corruptos.
E quando nós trabalhamos por via de cultura, devemos entender que a cultura tem a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não pode ser uma crítica sem fundamento, uma crítica sem respaldo. E a culpabilidade da questão social hoje, aos jovens principalmente, não é do cristianismo. Muito pelo contrário. É a falta de Deus, é a falta da religião nos jovens. Os jovens precisam procurar Deus antes de procurarem as guerras.